Olá, tudo bem, pessoal? O que foi a Primeira Guerra Mundial? Por que esse conflito, diferentemente dos anteriores, tem esse nome, Guerra Mundial? O que diferencia esse conflito dos demais conflitos ou dos conflitos que tinham ocorrido até então, tanto na Europa como no mundo? Para a gente começar a entender, pessoal, o que foi a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que começar pelas causas. Quais os fatores ali que estavam ocorrendo tanto na Europa como no mundo que contribuíram para o início desse conflito. Então, assim, para a gente começar a entender o que foi essa guerra, a gente tem que voltar ali para pelo menos a segunda metade do século XIX e entender tanto o que estava ocorrendo em matéria de política, como também no que se refere à economia. Então, assim, a Europa, nesse contexto ali da segunda metade do século XIX, ela estava passando pela chamada Segunda Revolução Industrial, que transformou também a dinâmica do próprio capitalismo. O capitalismo que antes, ali na primeira Revolução Industrial ainda, que se iniciou na Inglaterra ali no final do século XVIII e foi até o século XIX, era um capitalismo que? Era um capitalismo industrial, que visava um aumento na produção, um aumento no que era destinado a ser vendido depois, né? E na segunda Revolução Industrial, o que ocorreu? Além de todas as tecnologias que passaram a surgir, surgiram também o que? Os grandes conglomerados financeiros, as grandes empresas. Surgiu também o que? Aquela questão ali da Bolsa de Valores. Surgiram as empresas, esses grandes conglomerados passaram como é que eu posso dizer? Eles passaram a utilizar de forma muito mais intensa essa questão das ações, da Bolsa de Valores, da questão de compra e venda de ações, da especulação financeira. Surgiu toda essa questão também. Então, assim, toda a produção industrial, ou grande parte dessa produção industrial, ficou sob o controle do quê? Desses grandes conglomerados financeiros. Então, essa é uma questão muito importante que diferencia a primeira dessa segunda Revolução Industrial. E houve também, claro, o surgimento de novas tecnologias. Se a tecnologia utilizada na primeira Revolução Industrial era a tecnologia a vapor, máquinas movidas a vapor, na segunda Revolução Industrial utilizou-se o quê? A eletricidade. Já existia a eletricidade que a gente usa até hoje. Então, surgiram hidrelétricas para você produzir energia, por exemplo, que acabou tendo impacto também no meio ambiente. Surgiu o rádio, posteriormente surgiu a televisão, revolucionando também a comunicação entre os povos, né, diminuindo as distâncias entre os continentes, entre os países, entre os povos. Então, assim, essa segunda Revolução Industrial, ela transformou não só a relação entre os povos, com o surgimento de novas tecnologias, globalizando ainda mais o mundo, né, os povos, a relação entre os povos, como transformou, além de transformar essa relação entre os povos, ela transformou, como eu já tinha falado anteriormente, a própria dinâmica ali do capitalismo. E que influência isso teve na relação política, na geopolítica ali da Europa? Para a gente entender também essa geopolítica da Europa, nesse contexto da segunda Revolução Industrial, porque a política influencia a economia. E a economia também influencia a política, então não é possível fazer uma separação entre essas coisas. Então, para a gente entender ali o que estava acontecendo na Europa em matéria de política, em matéria de equilíbrio entre as potências, a gente tem que falar de uma outra questão fundamental ali na Europa, que foram as unificações tanto da Itália e principalmente da Alemanha. Ambas ali em 1870, né? Ali no final do século XIX. Então, assim,
esses países que nós conhecemos hoje, Itália e Alemanha, até esse período eles não existiam como nações ainda. Os povos existiam, os italianos, os alemães, mas as nações unificadas, como nós conhecemos hoje, elas não existiam ainda. Era uma série de ducados, era uma série de regiões ali separadas, né, institucionalmente, né? Então ali no século XIX, 1870, esses dois países a gente pode dizer que surgiram dentro do âmbito ali de forte nacionalismo, de necessidade de unificar os povos de língua alemã e de língua italiana. Surgiu a unificação desses dois países. E por que isso é importante? Para a gente entender a Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que ocorreu em 1870, por que teve uma influência tão grande no início do conflito que ocorreu só em 1914? Porque, pessoal, tanto a Itália, mas principalmente a Alemanha se tornou uma grande potência, se tornou, dentro de algumas décadas ali, a partir de 1870, a maior potência industrial da Europa. Ficava atrás só dos Estados Unidos em matéria de produção industrial. Passou a Inglaterra. E se você é uma potência industrial, o que é uma indústria? Indústria é um local onde você pega uma matéria-prima e manufatura essa matéria-prima, industrializa essa matéria-prima. E você não vai gastar recursos para industrializar, para pegar uma manufatura, para pegar uma matéria-prima e produzir determinado produto, seja um suco de laranja, seja açúcar, seja qualquer outra coisa. Você não vai gastar dinheiro para produzir se você não tiver para quem vender. Então, essa é a grande questão. Se você tem uma produção crescente, a Inglaterra tem uma produção crescente, a França tem uma produção industrial, a Alemanha tem uma produção industrial a partir do momento que ela se unificou. Claro que vai haver o quê? Uma disputa por consumidores, por mercados. Você precisa ter para quem vender. Não adianta você ter uma padaria que produz 5.000 pães ao mês ou ao dia e você não ter para quem vender. Você vai ficar no prejuízo. Então, uma das causas que levaram à Primeira Guerra Mundial foi o quê? A busca por mercados, a busca por locais onde você pudesse ter o quê? Matéria-prima para poder industrializar, para poder manufaturar essa matéria-prima. Então, é aí que entra aquela questão ali do neocolonialismo, a recolonização da África, de territórios na Ásia, no Oriente Médio. Então havia o quê? Havia já uma série de abalos aqui e ali, havia um certo consenso ali entre Inglaterra e França sobre o espaço ali de cada nação no continente africano, no continente asiático, ali no Oriente Médio. Essas eram as duas principais forças colonizadoras ali na Europa, a França e a Inglaterra. Quando surge um novo ator como a Alemanha, que se tornou uma gigante em matéria de industrialização, isso desequilibrou todo como é que eu posso dizer? Desequilibrou essa disputa que já existia entre Inglaterra e França. O que era só Inglaterra e França passou a existir também a Alemanha. Então, isso gerou grandes tensões ali entre esses atores. Tensões e disputas. Então, assim, por isso que se diz que o capitalismo, a economia, ela influencia a política. Porque se você tem uma produção crescente, logicamente você vai buscar para quem vender. Isso acaba influenciando, logicamente, também na política, na relação entre os povos, na disputa por novas colônias. Então, assim, sem perguntar se os países... sem perguntar qual era o interesse desses povos, o que aconteceu? Simplesmente os europeus chegaram e com a
justificativa de que eles tinham a obrigação, o fardo de levar a civilização a esses povos que eles consideravam não civilizados ou utilizavam como justificativa que eles não eram civilizados, simplesmente colonizaram esses territórios. Mas a real intenção era o quê? Era garantir consumidores, garantir um mercado consumidor para essa indústria. Então, essa questão da unificação alemã, essa questão da disputa por novos territórios, da garantia de mercado consumidor, foi um dos fatores que levou à Primeira Guerra Mundial. Então, essa já é uma primeira causa que contribuiu fortemente para o início ali da Primeira Guerra Mundial. Olhem já o tanto de coisas que nós falamos. Unificação alemã, Segunda Revolução Industrial, capitalismo financeiro, né? Todas essas questões se uniram, né? E são fatores que contribuíram ali para a Primeira Guerra Mundial. Outro fator importante que a gente tem que falar no contexto ali da geopolítica da Primeira Guerra Mundial ou da Europa antes da Primeira Guerra Mundial e que contribuiu para o início do conflito é o quê? Foram as alianças que se formaram. Porque uma nação isoladamente ela não teria condições de exercer hegemonia sobre as outras. Então o que é que se fez? Buscou-se alianças. A Alemanha buscou se aliar a determinados países, a Inglaterra e a França buscaram se aliar a determinados países, e foi nesse contexto que surgiram as duas principais alianças que protagonizaram ali a Primeira Guerra Mundial: a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, né, formada pelo Império Alemão, né, ou primeiro Reich, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Só que a Itália acabou mudando de lado, né, entrando para outra aliança, a chamada Tríplice Entente. E com a saída da Itália ficaram apenas o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Posteriormente, um outro império acabou ingressando nessa aliança, que foi o Império Turco-Otomano, formando a chamada Aliança dos Grandes Impérios, né? E do outro lado existiu o quê? A Tríplice Entente, formada inicialmente pela Grã-Bretanha, né? Pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Só que em 1917 a Rússia acabou saindo não só da aliança, mas da guerra, né? Porque ela estava passando por um processo interno revolucionário e que acabou instaurando um regime comunista, né? Formando a União Soviética. E também no ano de 1917, o ano de 1917, pessoal, para essa Primeira Guerra Mundial, foi um ano decisivo, porque saiu a Rússia e ingressou nessa guerra, né, ao lado de França e Inglaterra. Quem? Entrou os Estados Unidos. Como a guerra estava em um grande impasse nas famosas trincheiras, quem foi o fator de desempate foi exatamente os Estados Unidos, fazendo com que a Tríplice Entente, né, França, Inglaterra, Itália e depois os Estados Unidos vencessem a guerra, né? Então, assim, essas duas foram as alianças, né, que se formaram, que protagonizaram ali a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Somado a tudo isso que já foi falado, pessoal, como causadores do que foi a Primeira Guerra Mundial, existiam também outras questões ali, como o forte nacionalismo, um nacionalismo até exagerado dentro dessas nações, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Existia um forte nacionalismo que levava o quê? Os países a quererem ter uma hegemonia sobre os outros. Então, assim, o nacionalismo que contribuiu para a unificação alemã foi utilizado também para que se buscasse, após essa unificação, buscasse uma hegemonia sobre outros povos. Existia também um forte revanchismo francês em relação à Alemanha,
porque vale dizer que nesse período ali, durante o processo de unificação alemã, existiu uma guerra entre França e Alemanha, entre a Prússia, né, melhor dizendo, entre a Prússia, que daria origem, junto com outros ducados alemães, à nação alemã após a unificação. Houve uma guerra entre a Prússia e a França foi derrotada ali de forma humilhante. Então, a França sempre guardou esse revanchismo, né? E além disso, com essa derrota francesa, a França perdeu a Alsácia e a Lorena, né? A Alsácia-Lorena, um território ali que é rico, né, em minérios, que a França perdeu para a Alemanha, para a Prússia, né, após a derrota nessa guerra, em que eles tinham a intenção de recuperar esse território, né? Então, além do nacionalismo dos países, existia esse revanchismo francês em relação à própria Alemanha. Então, esses foram fatores que também contribuíram ali para a Primeira Guerra Mundial. Existia também uma questão muito complexa ali nos Balcãs, ali no leste europeu, o chamado barril de pólvora ali da Europa, né? Era uma região muito tensa, é uma região tensa até hoje, né? Mas nesse período ali da anterior e durante a Primeira Guerra Mundial, era um território muito complexo, era um território com muitas tensões, né? Então, foi nesse contexto que surgiu o chamado pan-eslavismo. O que é pan-eslavismo, pessoal? O que foi isso? Pan-eslavismo foi um conceito ali criado, uma ideia que foi criada de unir todos os povos de eslavos em uma única nação, sob a tutela ali da Rússia, né? E isso gerou tensões, por exemplo, entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. E por que gerou essas tensões? Porque uma série de povos ali, de língua eslava, estavam sob o domínio do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era um império gigantesco, com vários idiomas, com várias culturas, com várias religiões, e uma dessas culturas era o que? Era exatamente os eslavos. E por conta dessa questão ali do pan-eslavismo, por conta desse interesse da Sérvia de unir todos os povos ali de língua eslava em uma única nação, isso gerou tensão entre esses dois povos. Tanto é isso que foi chamado de estopim para a Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia, o assassinato dos dois por um extremista, né, por um nacionalista sérvio, Gavrilo Princip, foi o estopim que deu início à Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, essa foi uma pequena explanação sobre as causas que levaram o mundo à Primeira Guerra Mundial. Espero ter ajudado vocês um pouco, né, para que vocês possam compreender um pouco melhor o que foi esse conflito, as causas que levaram a esse conflito, né? Beleza? Aí nas próximas aulas eu vou iniciar explanações sobre o conflito em si, né? O que foi o conflito e posteriormente as consequências, né? Que resultados trouxe esse conflito. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.